Pessoal, boa noite para vocês. Nós estamos aqui nos ajeitando, nos acomodando, eu e ela e eu. Daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo muito gostoso com um casal de pastores bem especial para nós, aqui do Canadá. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los e conhecer também um pouco da história deles, de como Deus os trouxe aqui para o Canadá. Estão em Montreal hoje. Eu acredito que eles carregam um depósito de Deus, um depósito de fé muito forte, muito impressionante, né? Que são experiências que com certeza vão te edificar e vão abençoar a sua vida. Estamos só aguardando uns momentinhos para que a gente possa chamá-los daqui a pouco e poder conversar. Vocês conseguem nos ouvir bem? Só me dá um ok aí se a voz está legal para vocês, para a gente poder ficar mais tranquilo também na forma que vai compartilhando. Oh, gente, saudade de vocês. Oh, Elaine, vamos lá. Nós temos a Elaine do Écio, nós temos o Gabriel. Tá? Aqui, ó. Tá aqui. Já vou te chamar, Henrique, Comunidade de Montreal. Daqui a pouco eu já te chamo aí. Vou te chamar pela comunidade, Henrique. Dá uma luzinha pra essa turma lá, amor. Olá, queridos. Muitas saudades mesmo. Que bom podermos falar mais um pouquinho, né? Vocês poderem estar aí participando das coisas que têm acontecido aqui no Canadá e especificamente hoje, né, Montreal. Eu vi que a Viviane também acabou de entrar ali. Ela, Viviane, mulher de Deus. Fique à vontade se você quiser, de repente, convidar alguém para participar desse bate-papo, desse momento que nós vamos ter aqui. Mas além do bate-papo, nossa intenção é também termos um tempo orando. A gente entende que essa é uma ferramenta muito poderosa, né? Ontem foi um dia de clamor, não só pelo Brasil afora, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o Brasil inteiro clamando pelo nome do Senhor Jesus, mas foi um clamor mundo afora. Aqui no Canadá também, várias igrejas em oração, entendendo que algo está acontecendo e Deus de certa forma, Ele está envolvido, Ele está usando toda essa situação e o povo de Deus também está permitindo essa situação se transformar num fator de aproximação maior, mais intensa, né, entre nós e o nosso Deus. Então, queridos, com certeza coisas poderosas estão vindo por aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, eu vi aqui um pessoal de Ora também. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração, abraço para vocês. Henrique, passa por aqui de novo, que eu já vou te chamar aqui, vou chamar a comunidade. Só volta aqui de novo, Henrique, para eu poder te chamar e te introduzir no nosso bate-papo junto com essa turma que está conosco aqui. Aleluia! Muito bem. Aqui. Aham. Meu Deus do céu! Eita, gente! Que saudade, hein? Nós também estamos com saudade, gente. Logo, logo a gente se encontra. Amém. Fale não. Precisamos, né, amor? Ô, Natália, você já me explicou uma vez. Explica de novo pra mim. Vamos lá. Eu curto esses penteados, esses cabelos teu bem. Como é que é? Esse é... Explica pra mim. É o seguinte. Aqui é o look de pastora evangélica, né? Sim. Uma pessoa mais tradicional. Tô ouvindo, tô É uma ouvindo. pastora de church. É uma pastora de... Desse lado aqui é mais assim. Aí se eu quiser virar church desse lado, eu posso. Se eu quiser virar evangélica desse lado, eu posso. E se eu quiser virar só evangélica, eu também posso.
Aí eu gosto de é ser os isso, hein? dois. Paz. Tem que fazer Faz, o nosso gente, também. Ô, Luiz, vamos rapar também, né? O que você acha, Henrique? O que você acha da ideia aí, hein? Dá um grau aí também. O que É, você acha né? da ideia do meu cabelo? Top. Será que pra gente vai funcionar legal, Henrique? Você der uma raspada boa, hein? Acho, Vamos né? fazer um Deixar teste. só o Vamos moicano. raspar só, Vai, né? Essa quarentena ela dá uma despertada grande na criatividade, né? Então vamos começar aí a. Tudo fechado, salão tudo fechado. Quem faz o cabelo dele sou eu. Daqui a pouco vai estar raspadinho aqui. Uau. Gente, que bom estar aqui com vocês. Poxa vida, privilégio mesmo. Eu acredito que a gente prega algumas verdades, de repente você se vê pregando essas verdades, né? E nós costumamos pregar que Deus, ele une pessoas, porém, mais do que unir pessoas, ele une propósitos, né? E eu me lembro que a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de estar com vocês, de conversar com vocês, a sensação que nós tivemos no nosso coração foi que nós já conhecíamos vocês há muito tempo, há muito tempo. E depois que a gente pôde comprovar de perto o que Deus está fazendo na vida de vocês e mais ainda, quem vocês são em Deus, isso é uma coisa muito gostosa, uma alegria muito intensa. Então é um prazerzaço poder estar aqui conversando com vocês esse tempinho aqui, né? Conversando e vamos tirar tempo orando também, crendo no agir intenso do nosso Deus, né? Sim. Joia. E assim, e a gente se conhece pessoalmente há poucos meses, né? Isso. O incrível, eu acho que as nossas famílias inteiras, assim, nossos filhos se conectaram. Mesmo seus filhos sendo bem mais velhos que os meus, Sim. houve uma conexão, né? Os meus acham o seu, tipo, o máximo. Tia Rebeca é super falada aqui, né? As crianças, as meninas adoram a tia Rebeca. Então, você vê que a conexão foi da família inteira, né? Uhum. E a igreja que ama vocês. Então, você viu que Deus, ele colocou as pessoas certas, realmente. Aleluia. A nossa garotada é apaixonada pelos seus. É, deu certo. Não. Ô, gente, será que a gente pode trocar uma ideia? Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, porque nesses dias a gente vê que a movimentação tem sido intensa, tem algo acontecendo nas regiões celestiais, nós não temos dúvida, e de que Deus está lançando mão de toda essa situação para provocar algumas coisas em nós. E o gostoso é que nós estamos nos deixando ser provocados por Deus, né? E eu percebo que no nosso meio, a gente percebe que tem uma geração sedenta por Deus, alguns deles aqui nos acompanhando, e uma coisa que sempre vem à tona nas conversas pastorais, com amigos, com irmãos mais distantes, é sobre a questão do chamado, e principalmente chamado para uma outra nação. Vocês estão aqui em Montreal Montreal aqui no Canadá, há 8 anos. 8 anos, é isso? Isso. Muito bem. Eu acho que vocês têm uma bagagem muito boa de um chamado fora da nação de vocês, que com certeza pode acrescentar muito às nossas vidas, inclusive, né? Porque nós estamos só um ano aqui, mas também a esse pessoal que muitas vezes entende que tem um chamado, está na dúvida em relação a esse chamado. Inevitavelmente, alguns outros floreiam o chamado, romantizam o chamado, e eu acredito que vocês têm experiência de sobra para poder trazer orientação, não só para aqueles que têm um chamado dentro da nação, fora da nação, enfim. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho da história de vocês. Depois eu quero estender algumas perguntas mais, Adriana, também, né, meu amor? Sim. Então, no meu caso, começou desde a adolescência, eu recebi muitas palavras em relação a nações. E eu não tinha nenhuma ideia de como Deus faria aquilo acontecer, mas eu recebia diversas profecias em lugares diferentes. Uhum. E aquilo foi trazendo em mim e na minha família. Meus pais sempre estavam presentes nesses lugares e meus pais ouviram várias vezes de que Deus iria me levar para várias nações. E na adolescência, Deus falou com o meu pastor no Brasil e ele me enviou para os Estados Unidos para fazer um curso de ministros por 6 meses.
E eu lembro que na época foi meio assim, meio polêmico, porque tinha pessoas que eram mais capacitadas do que eu, que eram mais velhas do que eu, era já da juventude, né? Eu era adolescente, saindo da adolescência, 16 anos ali, ainda adolescente. E meu pastor falou que Deus falou com ele que ele tinha que investir na minha vida e que ele iria me enviar. Então eu sei que ele precisou receber algumas pessoas que não estavam muito felizes no gabinete dele, mas ele estava nem aí. Ele é muito tipo, ouviu a Deus e ele vai embora. E quando eu viajei e a gente começou a namorar, eu tinha 16 anos, ele 18. Eu viajei, eu estava com 17 e eu aprendi muito. Eu tive muitas aulas práticas e teóricas sobre chamado, missões, sonhos, profecias. E aquilo veio queimando no meu coração de uma forma muito intensa. E a parte prática dessa escola foi no México. E quando eu cheguei no México, no primeiro dia, a gente acha, tipo assim, todo brasileiro acha que habla espanhol. Né? A gente tem essa autoestima elevada. E aí você chega no México, numa cidade do interior, e eu não entendia uma palavra. Só que foi eu, de brasileira, a intérprete de espanhol, junto com um grupo de gringos. Todo mundo estava, né, se garantindo que eu iria. E eu não conseguia entender nada. E a gente foi dormir, chegou já à noite. E a gente foi dormir e eu orei. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Eu vim com o coração pensando realmente que eu iria conseguir falar o espanhol. E eu preciso de um milagre. Então, Natália, deixa eu só te cortar um pouquinho. Então, na verdade, você tinha... Até para entender o espanhol era difícil? Era impossível. Aham. Então, uma das barreiras que todo aquele que tem um chamado para fora precisa vencer é a questão dele não... Preparo do idioma. Do preparo do idioma, perfeito. Aham. Mas aí, o que é que Deus fez? Ele sabe, eu não tinha tido... Eu sabia falar inglês e eu estava, tipo, numa escola nos Estados Unidos. A escola prática no México realmente foi no final, foi uma surpresa, eu não sabia que eu iria. E aí, na manhã seguinte, que eu falei, Deus, eu preciso de um milagre. Na manhã seguinte, eu amanheci falando espanhol. E eu fui a tradutora nos cultos de inglês para espanhol durante uma semana. Explica esse negócio para mim, Acha. Não, porque não de repente o pessoal não. vai querer que você comece a orar por eles aí para um milagre. A chavinha virou assim do nada. Do nada. Da noite para o dia. Dando buenos dias e falei e fluí a semana inteira. Eu orava e adolescente, então pessoas eram curadas, cegos estavam vendo, surdo ouvindo, aquela coisa maravilhosa e tudo em espanhol. E eu era tradutora, então tudo passava por mim. Uau! Eu tinha 17 anos. Imagina, minha cabeça explodiu. Então eu pude entender de que Deus ele iria me suportar em qualquer situação. Uhum. Se ele me enviasse e fosse uma surpresa como foi essa do México, ele iria me dar todas as ferramentas que eu precisasse, inclusive o idioma. E aí, obviamente, quando eu voltei para o Brasil, eu fui estudar espanhol. Ainda não aprendi muito bem, não. Mas com o francês não foi assim. O francês a gente precisou ir para o curso de francês. E a gente está... Henrique é bom em francês. Eu estou, né, naquele processo, Teve um detalhe aí que ela chegou no Brasil, depois dessa viagem para o México, ela foi fazer um contato com o pessoal lá da igreja, né? Agradecer e falar alguma coisa. Uhum. E aí ligou lá na igreja dos mexicanos. E aí o cara começou a falar com ela. O pastor começou a falar espanhol comigo, eu não entendia mais nada. E ele falou assim, mas você estava aqui, você era tradutora. Aí só que é tudo tão rápido em viagem missionária que você não tem tempo de explicar todos os milagres que você vai vivendo, né? E tá todo mundo vivendo outras coisas também. Ninguém consegue acompanhar 100%, né? E aí eu fui explicar para ele em inglês. Eu falei, é o seguinte, pastor, é que eu orei e Deus me deu o espanhol. Mas eu fui embora e o espanhol ele não vai, né? Deus não vai facilitar tanto a nossa vida. Ele é um pai que quer que a gente desenvolva a nossa inteligência. Uma porção ali naquela hora, naquele momento. Para aquele tempo. Para aquele tempo. Meu Deus do céu. Então você entende que todo chamado, além de uma convicção, ele tem que ter uma ação sobrenatural de Deus. Que eu acho que seria o fator confirmação. Com certeza, sim. Um fator determinante, eu diria, né? Porque uma coisa é você ir com as suas próprias vontades. Outra coisa é você ir
sabendo que é Deus que está lhe levando. Você Exatamente. vai, como foi desde o início da história da igreja, né? Você vai sem medo, né? Isso. Quando o Espírito Santo tomou Pedro Uau. e os discípulos, aí já eram outras pessoas, né? E sabe uma Gente, coisa interessante, Luiz, que aconteceu? Eu, adolescente de novo, eu gosto muito dessas histórias porque você vê que Deus, ele realmente é aquele que vai e capacita e ele gosta dos improváveis. uhum. Eu era totalmente improvável para estar ali e principalmente para estar ali no México, Mas quando você diz improvável, em que aspecto você se considerava improvável? porque eu não era nem a mais capaz, nem a que tinha o espanhol, nem a que tinha mais dinheiro. Eu não Uhum. era a que sobressaía em nada nos padrões humanos. Então, humanamente, eu era a improvável, entendeu? Tinha muitos outros jovens na minha igreja que eram muito mais capacitados do que eu, porque já Aham. tinham outros cursos, já tinham e até estudavam mais a Bíblia do que eu na época, porque eu estava naquela sede, né? 17 anos, 16 anos. Mas tinha gente que tinha mais tempo de cristianismo do que eu. Então, foi uma situação que realmente Deus, ele pensou, sabe? Escolheu ali. Ele falou, eu vou precisar Então, capacitar. quando Deus chama, Deus capacita, ele envia e ele cuida, ele toma todas as providências. É óbvio que existe a nossa cooperação, a nossa interação, participação com Deus. Isso. E eu acho que foi muito isso que aconteceu na vida de Natália, né? Eu acho que porque ela, como ela falou, não era só ela, tinha várias outras pessoas também que poderiam estar ali, que estavam atuando, mas ela, desde cedo, teve essa sensibilidade e essa ousadia de responder dessa forma. Uhum. Responder, não, recebi, eu vou responder logo, então. E aí, Correto. quando ela olha para trás, já está todo mundo para trás, ela está um passo na frente. Quando eu vi, eu já fui. Eu não penso muito. Se eu ouvir Deus falar, eu já tô indo. Uau. E aí, E é interessante, né, que Deus, ele é porque Deus não vê como nós, não, a ótica do Senhor é diferente da nossa ótica. Os nossos olhos são naturais e limitados. Ele já nos vê lá na frente, né? O que nós vamos nos tornar. E assim foi conosco em relação um pouco diferente a história, mas na questão do próprio namoro, quando a gente foi para começar a namorar, eu era menos improvável para ele. a mais bonita, né, Luiz? Não, mas assim, o pessoal, nossa, imagina ela, porque ela é recém-convertida. Tinha filhas lá de pessoas que já eram há tempos, que nasceram na igreja, então era aquela totalmente diferente do padrão humano para ele. Mas por que você está falando? Por que você está falando por mim? Ela está falando por mim. Ó. Eu só estou lembrando. Calma. Ela não entende que Deus fechou os meus olhos para que ele se abrisse no momento certo, na hora certa, entendeu? Porque eu entendo que Deus trabalhou comigo como trabalhou com Adão. A Bíblia diz que Deus trouxe um sono pesado sobre Adão, porque o cabra não enxergava nada. E quando Adão abriu os olhos, o que ele encontrou diante dele? Né? A outra metade, a princesa, a parte mais importante. É por isso, amor. Deus, você que é jovem, que está ouvindo, aprenda aí. Ó. Se Deus trouxer um sono profundo, na hora certa, quando você acordar e abrir os olhos... Tá feito. Não é assim, amor? Agora, gente, deixa eu ver uma outra coisa com você. Henrique, o seu caso foi... Tem uma outra pergunta aqui, vai pensando se tiver pergunta, amor. O seu caso foi da mesma forma como Natália ou você passou por um processo diferente em relação ao seu chamado? Eu acho que eu passei por um processo diferente também, porque a gente estava no Brasil e eu cresci numa família cristã já na igreja, mas quando eu tinha acho que uns 18, menos de 18 anos, uns 16, 17 anos, eu fui realmente impactado, né? Eu recebi a verdadeira conversão. E aí eu fui para um treinamento em Belo Horizonte também, e um treinamento para líderes lá, e aquilo ali foi muito marcante para mim. Foi aí que eu já namorava com a Natália. Durante essa época, acho que a Natália já estava nos Estados Unidos fazendo o treinamento dela.
E ali eu recebi uma palavra profética muito forte sobre esse chamado do pastoreio, Uhum. de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E a partir daquele momento, aquilo ali já começou a me incomodar. Mas aí eu não entrei em um seminário, eu não comecei a responder com relação àquele chamado naquele mesmo momento. Eu simplesmente recebi, mas não comecei a fluir naquilo, entende? E aí os anos se passaram e aí a gente casou e quando casamos, aí a gente começou a atuar em plantação de uma igreja, uma comunidade lá em Recife, uma comunidade. Nossa igreja tinha uma comunidade carente, né? E dentro dessa comunidade, que chama-se Casa da Esperança, dentro dessa comunidade houve a implantação de igreja e a gente foi lá e a gente atuou nessa implantação lá junto e foi ali que começou, eu acredito, foi ali que começou Correto. comecei a cuidar de crianças, a ter um momento de ir até aquele local pela manhã, ler a Bíblia com as pessoas, junto com um pastor amigo nosso também. E aí o tempo foi passando e aí a gente chegou aqui no Canadá, mas isso sempre teve presente na minha vida, essa questão de cuidar das pessoas, de me preocupar com as pessoas. A gente tinha célula no Brasil, eu tinha célula na igreja que eu fazia parte antes de conhecer a Natália. E depois que a gente se conheceu, aí a gente tinha célula lá na nossa casa também. E eu sempre procurei cuidar das pessoas. E sempre tive um chamado muito grande para a leitura da Bíblia. Sempre tive uma sede por isso e um conhecimento. Ter vindo da Igreja Batista, né? Uma igreja que realmente ela Puxa, ensina, né, ela puxa você para Ela tem uma base muito forte, né? No contexto uma via bíblico. de ensino absurda, uma forma de formar mestres que é assim realmente de tirar o chapéu, né? E aí o tempo foi passando e aí eu cheguei, a gente já aqui, foi quando Deus começou a mover as coisas de uma forma bem diferente. Aí teve todo esse desafio que você falou aí da questão da língua. Quando a gente chegou aqui, porque não foi só o chamado para pastorear, mas foi o desafio intercultural, né? O desafio de você chegar aqui e ser tudo diferente. Você chegar aqui e não saber atravessar uma rua. ir na venda comprar uma pipoca, porque é tudo diferente, né? Mas você classificaria que a maior dificuldade para o Canadá foi a questão do fator do idioma também, ou tem o fator cultural, que envolve também, né? A questão do idioma. É um fator, não deixa de ser um fator cultural. É interessante porque aqui são dois pesos que aqui é visto de uma forma muito importante aqui no Quebec. Se você observar, aqui no Quebec existe algo chamado francização. É como se fosse... Você vai estudar a língua francesa e você vai estudar a cultura do local ao mesmo tempo, porque ele não quer simplesmente lhe ensinar o francês. Ele quer simplesmente lhe ensinar a cultura local. Então, ele junta os dois, aí você vai aprender o francês baseado em músicas que são extremamente culturais, você vai aprender toda uma cultura e o francês ao mesmo tempo. Então, ajuda muito. A adaptação. Isso, mas a língua é algo que eu acho que o peso é muito mais forte, porque ela lhe anula, né? Ela lhe anula. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, se não souber expressar, que é que adianta. Então, para quem acha que está ouvindo de Deus, ou que tem certeza que já ouviu de Deus alguma nação específica, precisa gastar tempo estudando. E aí, se você não tem condição hoje de entrar num curso, a internet está cheia de material. Então, realmente, é você se empenhar e realmente estudar o idioma que você vai comunicar as boas novas. E depois que você começa, aí existe aquela tal a unção que Deus coloca no que a gente vai fazer, né?
Que é Aham. um exemplo que a gente gosta de usar, que você está no barquinho navegando e está com remo. E a unção é Deus pegar aquele mesmo barquinho e ele colocar um motor e ele falar, agora você vai mais rápido. Então, Uau. meio que a gente decidir de entrar num ambiente de estudo, de se esforçar, de abrir mão, como você fez, né, Luiz? Que você abriu mão de horas do seu dia Sim, para durante perfeito. muito tempo para você se empenhar no inglês e vocês conseguem ter um ministério aí em hora justamente por conta, fruto desse tempo do inglês. É. Né, que junta com o fruto de ministério de outras vários da caminhada geral, mas se você tivesse toda essa caminhada e você não tivesse gasto aquelas horas com seu inglês, não teria o que você Exatamente. tem agora, né? Isso E é interessante que é uma fatia muito importante a língua, mas em meio ao todo é um percentual ainda muito pequeno para o que a gente para a percepção do seu chamado, né? Quando você Uhum. tem a convicção do seu chamado, quando você sabe que você está no lugar que Deus levou para aquele local, que Deus disse, não, é aqui que você tem que ficar. Isso ultrapassa os 90%, né? Depois vem a língua como um fator extremamente importante, que Deus capacita também, que Deus vai dar sabedoria para você estudar, sim. vai lhe dar essa porção aí também. Mas a convicção e a certeza que Deus lhe colocou no local que é para você estar no local certo, Uhum. isso é que é o fundamental, porque mesmo com a língua fluindo, a gente conhece várias pessoas que já voltaram para o Brasil porque não se Uau. adaptaram ou porque E que o idioma não foi o problema, o né? idioma não foi o problema. Isso. Aham. É isso. Que você precisa saber onde é que você está, né? Saber que É. Deus está com você, Deus que lhe levou para aquele local. Agora, o que que vocês consideram como um tempo mínimo de adaptação? A questão do idioma, eu acho que, assim, muito boa a colocação de vocês. Se não tiver um esforço, uma preparação antes, pode ser que a pessoa vai pedalar muito depois. Mas no aspecto assim, quanto tempo vocês demoraram para se adaptar na cultura? Porque, pelo que vocês comentaram, a cultura do Quebec, ela está dentro do Canadá, mas a cultura do Quebec tem muita coisa da cultura francesa, né? Então, são duas adaptações, uma adaptação dentro da cultura canadense, depois uma adaptação dentro da cultura de Quebec, que é uma cópia. Não sei se eu estou certo daquilo que é a França. O governo, ele fala, ele dá 5 anos para você estar adaptado aqui ao local. É essa a média que 5 eles falam. anos? Então, é o governo do Canadá, ele tem esse parâmetro. Eu acho que precisa de menos do que isso. Mas talvez algumas pessoas precisem de mais. Então, Aham. o nosso caso, a gente não demorou para se adaptar. Porque como a gente veio, facilita também, porque a gente veio com a palavra de Deus de que a gente ia ficar aqui. Então a gente já veio com o coração pronto. Então a gente já veio, tipo, a gente vai ser feliz, porque onde Deus manda, ele abençoa. E a gente demorou para aprender algumas coisas, né? Lógico, a primeira vez que você vai no mercado, você não sabe qual é a marca boa, você não sabe o que fazer, você não sabe os locais. Uhum. Então a gente errou em muitas coisas no começo. E ao longo do tempo, a gente foi vendo que aquilo não podia parar a gente, que a gente ia aprendendo. E eu acho que o que facilitou a nossa adaptação foi o emocional, entendeu? Porque a gente estava emocionalmente firmado na palavra que a gente tinha recebido de Deus. Então, mesmo nos dias de saudade, nos dias tristes, a gente chegou aqui com a nossa filha mais velha, tinha 2 anos, e eu estava grávida de 8 meses da nossa segunda filha. Então, tinha toda aquela coisa. Quase 3, né? Já tinha um entendimento, né? Ela tinha quase 3 anos, Então, a nossa filha mais velha, a Lulu, ela chorava todos os dias com saudade da nossa família. Ela Os falava brinquedos. assim, mamãe, vamos sair na rua falando para todo mundo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E assim a gente Coisa pode voltar linda. logo pro Brasil. Então, ela sabia o porquê a gente estava aqui também. Uhum. E a gente começou a ver o coração dela mudando também. Ela foi se acostumando e começou a gostar do lugar. E eu vejo que a adaptação tem muito a ver com o seu estado emocional. Então, essa parte é extremamente importante.
Uau. É. Agora, por exemplo, porque para quem está ouvindo, por exemplo, tem um chamado e de repente entende que Deus vai conduzi-los para alguns lugares, nós estamos tendo essa experiência aqui na prática, mas é claro que a gente quer ouvir de vocês, porque poxa, a igreja em Montreal está assim, tá muito, muito gostosa, a gente percebe que é um grupo consolidado, um povo que abraçou junto com vocês. Parte deles estão aqui na live. Deus abençoe vocês e continua pegando firme desse casal poderoso, desse homem, dessa mulher de Deus aí. Agora, como que é o começo, né? Porque tem gente que acha que vai chegar fazendo... Tudo bem, Deus pode chegar fazendo descer o céu até a terra, né? Mas cada povo tem uma forma de receber, de absorver, de se abrir, né? Como foi o começo de vocês, né? Pregando um a um, pregando para vizinho, ou Deus trouxe uma palavra específica para alguém, abordou aquela pessoa, enfim. A gente começou com uma célula na nossa casa e um amigo nosso que falou, vamos começar um cultinho. E a gente começou chamando os vizinhos e dali, ao longo dos anos, aquilo foi aumentando, e a gente começou a servir numa igreja canadense. E nessa igreja canadense francesa / africana, né? Que tinha... Era bem multicultural. Né? Canadense, francesa / africana. Porque misturado. tinha muita cultura africana misturada ali também. Então, a gente serviu lá por 6 anos e lá a gente começou com essa coisa das células brasileiras dentro da igreja grande. Uhum. E a começou a crescer, que não cabia mais na nossa casa, assim, não era muito prático. E a gente multiplicou, depois tinham 6 células, e dessas células a gente começou a se reunir no ginásio de esporte da igreja. E a gente foi vendo Deus como crescendo aquele trabalho que começou em célula. Trazendo as pessoas, né? Trazendo as pessoas. E aí, na época que estava... eu acho que na melhor época que a gente estava vivendo, Deus deu uma palavra que ele falou, volta pro basement. Que era onde tinha começado, assim, a gente tinha saído bem da nossa casa. Ele falou, volta pro basement. E prontamente, sem entender nada, a gente anunciou, durante a semana a gente ouviu isso e no sábado, que tinha essa grande célula, a gente avisou pro pessoal, gente, essa aqui é a nossa última, porque Deus mandou a gente voltar pro basement. E as pessoas vieram perguntar, mas por quê? Pra quê? Eu falei, não tenho a menor ideia, eu vou descobrindo ao longo da caminhada. Uau. E quando a gente voltou pra cá, muita gente não veio junto. E a gente sabia já disso, porque Deus tinha falado que ele ia enviar pessoas para outros lugares também. Algumas pessoas ele ia querer que ficassem naquela igreja e tal. E a gente entende que o reino é um só. Você serve em lugares diferentes. Mas não é para ter divisão, né? É para ter expansão. Então a gente estava entendendo que era uma expansão do reino. Porque parte do nosso chamado é brasileiros fora do Brasil. Uhum. Então a gente precisava focar muito nisso e tem muitos detalhes aí, mas enfim, a gente obedeceu a Deus e a gente veio pro basement e continuou nos formatos de célula. E a gente falou com os pastores que cuidam da gente, que é o Guilherme Kerr e a Sandra Kerr. A gente conversando com eles, eles falaram, olha, eles juntaram todas as profecias que a gente tinha e a gente entendeu junto lá que era implantação de igreja, realmente o que a gente tinha sido chamado para fazer aqui, e aí a gente começou a nova. Uau. E a nova começou na palavra, tipo assim, a gente não tinha nem nome da igreja, e a gente ouviu Aleluia. falando o nome da igreja, e ele foi falando passo por passo, né, amor? Isso é algo novo, nova e tal. Estamos nova. aqui. Ó, deixa eu dar uma mudadinha aqui agora. Eu queria fazer 2 rodadas rapidinho aqui. Eu queria voltar para a situação atual e mais depois, Natália, eu queria, porque eu acompanhei o seu tour pela Europa lá, você pregou em várias igrejas e também as missões que você fez na África. Gente, nós estamos falando sobre missões aqui, Natália e Henrique estão repartindo o começo da igreja deles em Montreal, e Natália também teve uma experiência recentemente na Europa, ela
trouxe muitas impressões de lá, viveu muitas coisas na Europa e depois foi para a África. Mas antes da gente entrar nessa questão da África, e se você está interessado em ouvir sobre isso, eu acho que vai te abençoar muito. Vamos voltar para o contexto atual. Vamos fazer uma rodada rapidinho. Vai começar o Henrique, passa a bola para a Adriana, volta para a Natália, vem para mim, aí eu pergunto sobre a questão da Europa depois. Né? Tá bom. Contexto atual, né? Coronavírus. Laurinha chama ou coronavírus, né? Como a gente chama aqui. Né? Qual a leitura que vocês estão fazendo? Quais as mudanças que vocês estão vivendo na vida de vocês? Né? E como é que vocês estão enxergando a movimentação no reino espiritual? Então, Henrique, Adriana, Natália, volta para mim e a gente vai depois para a Europa nas missões que você fez lá. Henrique, vai lá, meu irmão. Qual é a tua impressão? O que você está vivendo nesse momento aí? É muita mudança, né? Como você falou aí. A humanidade está enfrentando algo que nunca foi enfrentado. E assim, como igreja, a gente tem essa característica, a gente tem essa chama de querer abraçar, de querer estar perto. Isso faz parte do nosso princípio como cristão, né? E isso nos faz muita falta. Mas Deus, através da sua graça, tem nos dado aí esse veículo que é a internet, esse veículo que são essas aplicações como Zoom, Instagram, YouTube, que é uma forma que a gente tem encontrado de estar perto das pessoas e que, rapaz, Deus tem feito pontes assim através desses fios que são sobrenaturais demais. E é interessante que a gente faz o culto aqui em casa, né? E a gente começa aquele processo de adoração, de entrega, de rendição a Deus. E eu estava conversando com a Natália que no momento que eu estou ministrando, às vezes, eu sinto uma presença do Espírito Santo tão grande invadindo aquele local ao meu redor. Aleluia! E, ao mesmo tempo, eu sinto que o Espírito Santo já está invadindo as casas naquele momento ali, só que ele vai invadir ainda no outro dia ainda. Ou seja, você sai do seu tempo e entra como se fosse no tempo de Deus naquele momento ali. Correto. Relógio, né? Num tempo onde não existe tempo, na verdade. Você sai, o Espírito Santo ele lhe traz para outro local e diz, você vai começar a queimar aqui, certo? Eu vou começar a fluir em você aqui, vou começar a trazer palavras de revelação. E, ao mesmo tempo, eu já estou começando a fluir amanhã ou depois de amanhã em uma casa, em outra casa, na outra casa. E aí, a gente teve essa oportunidade também, recentemente, numa célula, através do Zoom. E nós adoramos e eu sentia, de forma muito, muito palpável, as casas muito perto, como se fossem fumaças saindo das casas e chegando à presença de Deus de forma agradável. Entendeu? Então, agora a gente não tem mais só um altar de adoração. A gente tem vários altares, cada casa está fazendo isso. Coisa e linda. o que eu vejo no mundo espiritual é o que aconteceu lá em Gênesis, né, com Noé. Quando Deus mandou ele entrar com a família dele numa arca, passar a quarentena ali, foi 40 dias de chuva, né? Tem várias quando arcas. acabou aquilo ali, o que aconteceu? Deus falou para Noé, disse, agora você, sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos podem sair. E aí, ou seja, a gente precisa, nessa quarentena, estar se unindo como família. Voltou. E estar sensível e preparado para ouvir que a ordem vai chegar. E o que eu tenho sentido muito é como a gente vai sair dessa quarentena, né? Como a gente vai sair dessa quarentena, o que a gente está levando. Então, que a gente esteja aí, que você que está acompanhando a gente, procure ficar sensível ao que Deus está querendo falar para você. Procure ficar sensível ao comando de Deus, porque Deus vai dizer a você, saia. E outro detalhe dessa história que a gente conhece bastante, que é a história de Noé. O que foi que ele fez quando saiu da arca? Ele construiu um altar. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele saiu dali e construiu um altar com a sua família. Ele juntou todo mundo ali, ó. Agora, meu irmão, vamos construir um altar, né? No nome de Jesus. Tem outro detalhe nessa história, amor,
é que a chuva durou 40 dias e 40 noites, né? É. Mas para a água baixar, não foi depois que a chuva parou, a água baixou. Então, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai precisar permanecer dentro da arca ou dentro das nossas casas, né? Aleluia. Não sabe, mas o coração do Noé e da família não mudou. Eles permaneceram com o coração em Deus. Tanto que a primeira coisa que eles fizeram ao sair foi adorar a Deus, não foi reclamar. Falar, a gente ficou muito tempo nessa arca, entendeu? Eles foram adorar. Mas então, é esse ponto mesmo. Porque a quarentena é a preparação, né? A gente tem essa palavra já. A gente já recebeu essa palavra. Sim. Vocês estão numa quarentena, então se preparem. Segundo o nosso calendário, foram 7 dias para ir a primeira pomba, depois 7 dias para a segunda, ou seja, 14 dias. Aí depois ele viu a terra firme, aí depois diz que foi no segundo mês, no 27º dia, se eu não me engano. Uhum. Ou seja, foram cerca de 2 meses depois, mais 40 dias e mais 2 meses para ele poder sair do barco, segundo o nosso calendário aqui, que a gente não sabe como é que era naquela época ao certo. Mas, enfim, que a gente esteja preparado para ouvir primeiro a voz de Deus, ou seja, a sensibilidade espiritual nos nossos ouvidos, que Deus esteja nos capacitando para dar essa sensibilidade espiritual, para a gente ouvir a voz de Deus. Depois, responder a isso saindo, né? Não basta a gente ouvir, mas a gente vai ter que ter a nossa atitude, sair do barco, abrir a porta e dizer, não, eu saio daqui. Eu saio, mas eu não apenas saio, eu saio e eu ergo um altar a ele. E aí o que é que vem depois? E Deus recebeu aquele altar de adoração, com alegria, né? Glória a Deus. Isso é promessa, isso é favor que a gente tem dele. A gente já sabe que ele vai receber esse altar quando a gente abrir a porta dessa cidade, quando a gente abrir a porta daqui de Montreal, de Ottawa, de qualquer lugar aí do Brasil. Aleluia! Quando você abrir essa porta, algo sobrenatural vai acontecer. Meu Mas Jesus! precisa que você responda essa revelação, né? Deixa queimar, como diz a moçada ali. Precisa responder essa revelação aí. E aí, lenha, bota a lenha no altar. Eu creio. O pessoal, nós estamos conversando aqui sobre esses dias de quarentena, qual tem sido a resposta de cada um e as mudanças que nós estamos vendo. Como é que você tem visto isso, Adriana? Realmente O que Deus está falando com você? Você está me tratando bem? Quer dizer, deixa. Realmente é algo bem diferente, né? O que temos vivenciado. Eu falo, a gente, em tudo, né? Como vocês já falaram, na questão de uma transição, de uma direção de Deus para uma mudança, como foi a de vocês, como foi a nossa, de sair do Brasil, vir para cá. Em todo tempo, é a voz do Senhor que nos traz essa pontualidade. Ó, eu tô com vocês. Porque ele traz, ele simplesmente, Deus é responsável, né? Ele nos traz e aí ele vai confirmando. Em cada momento, acho que momentos assim, principalmente decisivos, ele vem com alguma coisa para nos marcar e dizer assim, não, realmente eu estou com vocês. Né? E isso é fundamental, porque como você falou, Natália, eu concordo plenamente, porque o nosso processo de adaptação tem sido assim, muito mais fácil por conta dessa disposição já de dizer, não, estamos aqui porque Deus nos direcionou e pronto, eu vou olhar todas as coisas da melhor forma possível, né? Eu amo tudo, amo a neve, amo tirar a neve do carro, eu amo tudo. Vocês sabem do que eu falo, né? O pessoal não sabe o que é tirar neve do carro, mas tudo bem. A neve é linda. É linda. Bonito. Eu sou apaixonada. Linda, gelada, dói até a alma. Mas nesse período eu vejo assim que realmente o fato de Deus estar sempre falando conosco, da gente estar sempre buscando, então o medo não vem. Né? Ele não entra nos nossos corações em relação a isso, né? Eu vou para fora, eu vou no supermercado. O que me entristece é ver assim a forma como as pessoas estão lidando com isso, né? A forma de entrar de poucos no mercado é um terrorismo, é uma coisa assim que as pessoas estão aí passa por você, já desvia, já vai lá longe. Então isso que é mais triste de ver a reação das pessoas, né, nesse sentido mesmo. E eu creio que muitos vão se render ao Senhor, porque
tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem aonde se apoiar. Eu creio que a questão da própria instrumentalidade do Instagram, YouTube, está sendo bombardeado mesmo de palavras, de orações. Está mudando esse canal que sempre foi muitas vezes só para coisa ruim. Deus está levantando para um tempo onde as pessoas vão ouvir também através dessa instrumentalidade a palavra, orações, né? Mostrando, apontando o caminho. Né? Então eu creio que tudo isso vai contribuir para esse momento que nós vamos viver após, né? Após esse fato, né? E que eu creio que as igrejas estão se levantando mesmo. A gente tem visto isso, né? Esse jejum, né? Domingo, eu achei assim fantástico, achei lindo. Eu fiquei até emocionada. Nós fizemos aqui o jejum em casa como família, fiquei assim emocionada mesmo. Falei, olha que privilégio a gente poder tá vivenciando isso, né? Através do nosso presidente. Então eu acho isso maravilhoso que nós temos vivenciado, a forma como ele tem, né, os pastores têm se achegado a ele. Isso é diferente o que está acontecendo. Então a gente sabe que coisas grandes estão acontecendo. E assim, por outro lado, a gente sabe que o inimigo investe e tenta, e por isso que as pessoas agem dessa forma, com tanto medo, quem não tem uma estrutura e não tem um conhecimento, que fica tão em pânico com tudo isso, né? Eu sei que a gente tem que tomar cuidado, mas o extremismo acaba desencadeando aí, né, outras doenças. Gente, a mente, o terror, o pânico, a própria... Estávamos falando com as crianças hoje, com o Luiz, a garotada que fica em casa hoje, que talvez alguns pais tenham que sair, daí fica só muitas vezes aprisionados na televisão, nos joguinhos, comendo. Imagina o mal que isso vai gerar, né? Então são vários fatores, mas eu creio que Deus está se movendo mesmo no nosso meio, que muitas coisas vão acontecer após esse fato aí, e a gente está com expectativa, né? Estamos com muita expectativa, orando mesmo, crendo mesmo que algo do Senhor, da parte do Senhor, vai vir assim para abalar mesmo tudo aquilo que é abalável, para que o inabalável, no meio de cada família, no meio de cada pessoa, de forma individual, venha à tona mesmo, que é a fé, a esperança, o amor mesmo, que tudo isso venha à tona mesmo na vida de cada um. Aleluia. Ô, Natália, olha, gente, tá acabando o tempo ali, falta 12 minutos. Vamos fazer o seguinte, Natália, rapidez, vou ter que fazer umas 10 lives dessa aqui, entendeu? Pra falar tudo. Natália, vamos lá. Além de dar o seu parecer sobre isso que nós estamos vivendo hoje, eu vi você na França, Portugal Angola. E Angola. Eu me lembro que, não sei se foi na França ou em Portugal, você estava entrevistando um pastor e você perguntou para aquele pastor, depois você fala se foi França ou Portugal, não me lembro. Foi na França. Qual era a maior dificuldade de se pregar o evangelho na Europa? E ele comentou exatamente sobre a cultura do liberalismo, onde cada um tem a sua verdade. Natália, o que você viveu nesses dias lá na Europa? O que você sentiu, assim, por exemplo, nos ares da Europa, nos céus da Europa? E qual é a dificuldade para se pregar o evangelho num país que já foi o berço da Revolução Protestante, em países, né? Onde o avivamento aconteceu em larga escala, meu Deus do céu. Exatamente. O que eu vi, Luiz, é que são pessoas que elas esqueceram da existência de Deus. E o governo, ele vem sempre para afirmar isso, reafirmar. Tipo, o governo, ele vem, ele supre suas necessidades. Você não tem que se preocupar com a sua segurança. Em muitos países, com o emprego, né, que a estabilidade econômica era pré-corona, né? Era um outro nível. Então, as pessoas não tinham certas preocupações, então achavam que Deus, ele não tem nada para acrescentar para você. Você vai ser salvo, mas salvo de quê? Se minha vida já é tão boa. Deus, ele vem me ajudar a quê? Se eu já tenho emprego, se eu já tenho, né? Estou bem aqui.
E aí é uma falsa verdade, né? É uma mentira, mas eles veem que é uma verdade. Então, é uma mentira que eles vão acreditando e vão repassando de geração a geração. Uau! De que você não precisa ser suprido em mais nada, você já está bem. E a igreja, ela é vista como um local de alienação. Então, existe essa cultura também aqui no Quebec, porque o Quebec é muito influenciado pela cultura francesa. Inicialmente, a gente carrega no Quebec muitas coisas. Então, você não precisa de Deus. E os pastores, eles precisam de muita oração da igreja do mundo para que eles não desanimem. Uhum. E quem está aqui, principalmente no Brasil, o Brasil tem céus abertos, né? O Brasil é outra atmosfera. Não tem noção de como é pesado você ser ministro do evangelho na Europa. Então, eu vi pessoas que estão muito quebradas, assim, entendeu? Que realmente precisam de uma ajuda emocional, de um contato, de uma reafirmação do chamado. E Agora, é parte do nosso chamado fazer isso também. saindo da Europa para os céus de Angola, eu vi você dançando no meio daquele povo lá. Eu acho que não foi só impressão, mas que coisa vibrante aquela. Parece que é um povo faminto. A Bíblia é clara, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu fico encantado com aquele pessoal cultuando. É impressão minha, culto de 1h30, de 2 horas. Eles não estão nem aí para a hora do Brasil. Eles não cansam. E a impressão que você tem é que você está no meio de um coral. Uau! Pessoas que nunca ensaiaram, entendeu? Aquele pessoal é muito afinado, hein, Natália? É incrível. Eles já nascem com a coisa da arte musical ali neles. Então, a voz já vem no tom certo, o passinho da dança já é no tom certo, já é no ritmo certo. É incrível como é um povo pronto para adorar. Tá no sangue, eu preciso herdar isso aí. Sangue. E o que eu vi, Luiz, nos locais que eu fui, era um povo muito aberto a Deus. E eu vi Deus fazendo muitos milagres. Eu vi Deus fazendo milagres na natureza, milagres de provisão. Eu via, e mesmo assim, existe uma miséria e uma carência incrível. Que é outra carência, outra necessidade espiritual e humana, é diferente da Europa. Mas não é que seja mais ou menos, né? Só outras coisas diferentes. Então, a igreja do mundo inteiro precisa também orar pelos ministros que estão ali. Porque muitos dias são muito difíceis. O pessoal a ONG que a gente ajudou lá nesses dias, eles cuidaram de uma criança com muito amor, e essa criança faleceu semana passada de desnutrição. Uau. E eles conseguiram, assim, o médico conseguiram alimentação, mas a criança estava num nível de desnutrição muito alto, que não conseguiu sobreviver. Então, eu imagino o impacto na vida deles, entendeu? De quem está ali, dando tanto, e parece que as coisas travam em algum momento. Muitas outras crianças são salvas pelo trabalho que eles fazem, mas muitas morrem também. Então, a gente tem esse cuidado, essa oração muito por quem ministra, por quem está ali cuidando. E eu vi que a equipe lá da ONG Atos, né, quem quiser também conhecer o trabalho deles, a equipe é maravilhosa. A equipe está ali com o coração pronto. Mas tem dias bons e dias ruins. Então, se a igreja realmente começar a andar em oração, a andar nesse poder, nessa autoridade que Deus deu pra gente. Uau. E você começar a abençoar e falar assim, Deus, que todas as pessoas que saíram das suas casas e que estão em outros lugares vivendo o chamado, possam ter o espírito renovado, possam ter a mente renovada, possam fisicamente serem protegidos. A pessoa que está lá nunca vai te ver na vida, mas ela recebe a oração. Ela recebe o fruto da oração. Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer da sua casa. Não precisa esperar estar viajando. É para começar desde agora. É uma prática que Deus vai honrar a você e a quem recebe a oração. Uau. Ô, gente, que bate-papo gostoso, hein? Puxa vida, nós temos ali mais 5 minutinhos. Eu queria que a gente tirasse um tempo orando, né? Tanto pelo Canadá, Montreal,
aqui em Ottawa, né? E nós temos também, obviamente, pela nossa nação, o Brasil. Nós amamos aquele país, um país, como você falou, céus abertos, né? Está vivendo um momento muito precioso. E para que esse novo de Deus venha realmente e que o céu se manifeste sobre a terra de uma forma poderosa em nome de Jesus. Amém, Outra gente? coisa, Luiz, que a gente tem que lembrar é que as palavras que Deus tem para o Canadá é que vai ser uma terra de céus abertos também. Então, a Amém. gente está aqui junto com outras pessoas também que amam o Senhor, de outras igrejas, gente que a gente nem conhece, mas está todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo, de que a gente vai rasgar o céu daqui. Meu Amém. Jesus. Pessoas aqui vão conhecer a Deus em um nível que na história nunca conheceram. Então, as Uau, palavras Natália. de Deus para o Canadá não são palavras tipo, é um povo fofinho, bonitinho, cheirosinho. Não, é um povo que vai romper e é um Meu povo que vai ser Jesus, eu usado creio. para outras nações. Hoje, Amém. com os olhos humanos, a gente não consegue ver. Mas com os olhos espirituais, proféticos, eu já vejo esses canadenses aqui só no Amém. fogo. Então, Eu Uau. creio. já ora agradecendo por isso, né? Porque É. a gente já está lá. Mesmo ainda não, mas já estamos. É isso aí. No nome de Jesus. Então vamos pedir esse povo do Brasil aí, já que Deus deu muito pro Brasil. Ó, eu não sei em que direção tá, mas escolhe uma direção, levanta a sua mão e na sua Amém. mente entende que é o Canadá. Sim. Aponta as suas mãos para nós aqui, ó. Né? Henrique e Natália são ali de Montreal, igreja nova, uma comunidade nova, uma comunidade vibrante, que está fazendo diferença. Eu queria te convidar nesses instantes finais aqui para estarmos orando. Amém? Henrique, você Amém. começa a orar aí, meu irmão. Nós queremos orar juntos, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, aleluia. Obrigado, Deus. Sim, Obrigado Deus. pela tua presença, obrigado pelo Aleluia. teu favor, Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que está presente, Deus, nessa nação, Deus. Sim, Pai. Obrigado, Pai, Nós porque cremos. teu Espírito Santo, Deus, é aquele que está ao nosso lado, Deus. Em nome do Senhor terra. Jesus. É aquele que está aqui no Canadá, aquele que está lá no Brasil. Eu com as creio, pessoas que estão eu nos creio. assistindo agora também, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos levantar aqui, Deus, um clamor, nós queremos levantar aqui, Deus, um altar, Deus, Em nome de de Jesus. entrega, Deus, um altar de Sim. adoração, Deus, um Sim, altar Deus. de rendição, Deus, onde nós dizemos, Senhor Deus, vem, Vem operar, Deus, vem ser aquele que tem o leme, Deus, do nosso barco, Deus, vem ser aquele que nos conduz, Deus, vem ser aquele que abre o caminho, Deus. Em Sim, nome Pai. de Jesus, Pai. Nós estamos vendo, Deus, que nós não somos Sim. nada, Aham. nada, Deus. O Senhor está nos falando, Deus, o Senhor está nos mostrando que nós não somos nada sem a presença do Senhor. E ao mesmo tempo, o Senhor Aleluia. está nos mostrando que nós somos fortes com a tua presença, Deus, com o Sim, Espírito Deus. Santo. Nós somos inabalados, Deus. Sim. Nós somos casas, Deus, firmadas sobre a rocha, Deus. Nós Aleluia. estamos sentindo, sim, o Aham. vento batendo, o vento soprando, o vento forte, mas a gente percebe que jamais nós iremos nos mover. Em Jamais nome de nós Jesus. iremos sair desse local, porque a nossa raiz é o Uhum. Senhor. A nossa raiz está firmada não apenas aqui na terra, mas está ligada no céu. Em nome de Jesus, Pai, vem trazer uma bênção especial sobre Sim. o Brasil, Deus, sobre essa Em nação. nome Deus, do Senhor que- Jesus, Deus. Nós que clamamos. tem levantado Clamamos, altares aqui, clamamos, Deus, clamamos, que tem se clamamos, prostrado, clamamos, tem Deus. recebido Porque direcionamento. cremos na ação do Senhor, vindo do cremos no céu, teu Deus. poder, cremos na tua Em nome de Jesus, manifestação. Em nome de Jesus, tem misericórdia desse É povo, verdade, Deus. Deus. Tem Há misericórdia poder no dessa teu nome, há nação. poder na tua palavra. Faz uma intervenção, Deus. Em Faz, nome de Deus. Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória Henrique, antes de terminar ali, porque ele vive, eu posso crer no ar, amanhã. Vamos lá. porque ele vive. Temor não há, Mas eu bem sei eu sei que a